Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Bom dia, pessoal! Bom dia! Estamos aqui para o vídeo dessa semana, a série 5 verdades sobre você. Na semana passada nós abordamos a primeira verdade, a verdade que você é a imagem e semelhança do nosso Criador. E hoje nós vamos abordar a segunda verdade. Então eu gostaria que você ficasse comigo nesse vídeo, que você assistisse ele, que você deixasse o seu like, que você compartilhe, que você comente, que você envie esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos das suas amigas, dos seus amigos, da sua família, que as pessoas possam saber as 5 verdades a respeito delas, as 5 verdades sobre você. Esse é o nosso vídeo, essa é a nossa série. Que Deus possa falar ao seu coração, que eu seja um canal para falar a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus na sua vida, na sua semana. Eu quero falar para vocês sobre uma história que muitas vezes é muito conhecida, mas a gente sempre se atenta a uma parte dessa história. Mas hoje eu quero me atentar e comentar com vocês a parte B da história, a segunda parte da história. No livro de Lucas, capítulo 15, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, um livro que dá certo desde que ele existe, é o nosso manual de vida. Esse livro que é tão abençoado, às vezes você quer ouvir a palavra de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, e você fica buscando pessoas, você fica buscando lugares. Eu quero já deixar essa dica para você. Busque na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Esse livro é verdade e ele é um livro real para as nossas vidas. Então, em Lucas 15, a partir aqui do versículo 11, ele conta uma parábola. Eu não vou ler ela inteira, depois se você quiser ler, pegue a sua Bíblia e faça essa leitura. Lucas 15, 11, conta a parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi um filho que ainda era jovem e resolveu ir embora de casa, resolveu pegar a sua herança, pedir a sua herança a seu pai. E ele foi assim, de uma forma bem resumida, ele foi embora de casa, ele gastou todo o seu dinheiro e depois ele volta arrependido, ele volta tentando ser pelo menos um servo do seu pai, pelo menos um funcionário para o seu pai. E eu falo assim, as pessoas costumam sempre falar, tem grandes aprendizados na história do filho pródigo. Mas aí, a parte B que eu quero dizer é essa daqui. O filho pródigo volta, o pai se alegra e o pai dá uma festa para esse filho. Enquanto isso, o filho mais velho, tinham 2 filhos, o filho pródigo e o filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Eles estavam em festa. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca te desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão. Fica aqui a chave, a grande parte que eu quero compartilhar sobre uma verdade a seu respeito. Uma verdade que muitas vezes é tão ofuscada dentro de nós. E uma verdade que muitas vezes a gente fala até que sabe, mas a gente não se comporta como tal. Essa segunda verdade, quem é você? A segunda verdade sobre você é que você é filha de Deus.
Você é filho de Deus. E muitas vezes a gente fala que somos filhos de Deus. A gente declara que somos filhos de Deus. A gente chama Deus de Pai. Mas muitas vezes nós não nos comportamos como filhos. Nós não ativamos a identidade de filhos. Nós vivemos com Deus como se Ele fosse alguém distante, alguém intocável, alguém inalcançável, e a nossa relação de pai e filha, de pai e filho, é algo completamente distante. Eu, por muitos anos, eu vivi como esse segundo filho, como o filho mais velho. Por muitos anos eu acreditava que eu era filha, eu falava que eu era filha, eu chamava Deus de pai. Mas a minha relação com Ele era de alguém muito distante de mim. Era de alguém que eu não tinha liberdade de desfrutar de tudo o que é dele, que consequentemente é meu. O dia que eu entendi que eu sou filha, o dia que essa verdade, ela resplandeceu, ela nasceu, ela floresceu no meu coração. Clau, você é filha de Deus, você é filha de Deus, você não é simplesmente uma pessoa qualquer, você não é simplesmente alguém que tem um pai que não ama, que não cuida, que é um pai distante, que é um pai que muitas vezes está só para nos julgar e nos condenar, ou que a gente fica sempre com medo e fazendo as coisas sempre pensando se estamos agradando ou não o pai, mas não com a preocupação da obediência e do amor, mas com a preocupação do castigo. Era assim que eu me relacionava com esse pai. Eu não sei se você fala que você é filha de Deus. Eu não sei se você declara que você é filho de Deus. Mas eu não sei como você tem vivido. Se você tem vivido como esse filho mais velho, que está na casa do pai, que diz que é filho, que chama de pai, mas que não se relaciona com Deus como pai. Então, o meu desafio para você, o meu desafio para mim nessa semana, o nosso desafio aqui é acreditar que temos sim um pai. E esse pai, ele é amoroso. E esse pai, ele é alcançável. E esse pai, ele existe justamente para nos abençoar. Ele existe porque ele nos ama. Nós existimos porque ele nos ama. E ele te chama de filho, de filha amada. Então, eu gostaria de falar para você, não tenha medo de desfrutar de tudo aquilo que o pai tem. Muitas vezes você fica se restringindo, achando que não é digno, que não é merecedor, e muitas vezes você não consegue nem pedir algo ao Senhor. Aqui ele fala assim: eu nunca te pedi nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. O que você tem medo de pedir ao Senhor? O que você tem medo de pedir para o seu pai? Fale para Deus até as pequenas coisas, os pequenos detalhes, as coisas que você tem o desejo no seu coração e que muitas vezes você fala assim: não, eu não vou importunar Deus com isso, eu não vou pedir isso a Deus, mas Deus, ele é o seu pai. E eu olho para o Nicolas e a relação do Nicolas com o Daniel: pai, compra isso, pai, me dá aquilo, pai, faz isso. É uma relação que ele pede porque ele é à vontade, ele sabe que ele tem um pai. E é isso que eu gostaria de dizer para você hoje. O que está no seu coração? Qual é o desejo do seu coração? Qual é a sua vontade? O que você quer pedir ao Pai e muitas vezes você não pede? Ou o que está dentro do seu coração e você nunca nem pensou em pedir isso ao Pai? Eu quero compartilhar um testemunho com vocês. Eu lembro que na festa de 1 aninho do Nicolas, eu queria muito fazer uma festa, porque eu sou festeira, eu gosto de festa. E assim, as mães sabem, né, desse primeiro ano, o quanto ele é de entrega. É um primeiro ano assim, o primeiro filho, o primeiro ano é uma descoberta, é algo tão que a gente ainda não tinha vivido. E para mim, que também não tinha minha mãe junto, então muitas coisas para mim foram difíceis, foram um grande desafio. Então eu queria muito fazer essa festinha de 1 ano, de gratidão mesmo, de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão a eu ter me superado, eu ter vencido esse primeiro ano. Eu falava assim que a festinha de 1 ano não é para criança, é para mãe, é para o pai que venceram esse primeiro ano,
foi um grande desafio, mas que eles chegaram até esse momento. E eu lembro que eu tinha um buffet que eu paquerava, assim, que eu tinha no meu coração. E eu queria muito que a festa do Nicolas fosse lá. E aí eu falei pro Daniel, vamos lá saber o preço, vamos lá ver, né? E assim, dentro da nossa realidade, estava muito fora, estava muito difícil, né, pra gente conseguir realizar ali. E aí eu lembro que a gente chegou lá no buffet e na hora que eu entrei, assim, os meus olhos se encheram de alegria, meu coração, e aquele lugar, e eu idealizei realizar a festinha do Nicolas ali. E eu lembro que na hora que a moça passou o orçamento pra gente, que eu peguei o orçamento na mão, e eu fiquei assim, sabe, seu coração dá aquele negócio. Mas eu lembro que eu olhei para dentro daquele buffet, eu olhei para dentro daquele lugar e eu olhei para o céu e eu falei assim, Pai, me dá essa festa. Pai, deixa eu realizar a festa do meu filho aqui. Pai, me dá esse presente. Eu lembro que foi essa oração dentro do buffet, eu olhando para as coisas, eu com o orçamento na mão e eu pedindo para o meu pai, Pai, deixa eu desfrutar daquilo que é seu. Pai, deixa eu participar da festa. Pai, deixa eu realizar o desejo do meu coração nesse momento. Pai, me dá esse presente. E Deus deu esse presente. A gente realizou exatamente no lugar onde eu queria. Eu lembro que na época a gente não estava contando com uma quantia que a gente recebeu. E assim, foi um dinheiro que a gente não esperava e foi exatamente para pagar o buffet. Então, assim, Deus sabe de todas as coisas. Ele é o seu pai. O que você quer pedir para ele hoje? Qual é o presente que você quer pedir para o seu pai? Qual é a festa aqui que você quer compartilhar com seus amigos? Qual é o desfrute da casa do pai que você não está vivendo? Que você não está absorvendo e que você está tão distante desse pai? Eu quero te chamar hoje para vir para perto. Para trazer o Senhor para perto, para trazer esse Pai para perto, quando a dor apertar, quando as dificuldades vierem, quando as lutas se levantarem, você tem um colo, você tem um braço de pai, você tem um abraço de pai, você tem o amor de um pai. Talvez a sua relação com o seu pai terreno não foi uma relação assim de um exemplo, mas eu quero te dizer que existe um pai que supre todas as nossas carências e necessidades. E talvez a falta de um pai que você tem na sua vida, você pode buscar em Deus. Ele é o seu pai. Não pegue uma referência humana, mas acredite na referência divina, de um pai amoroso, que cuida até mesmo de uma festinha de um ano, que cuida até mesmo dos pequenos detalhes da nossa vida. Esse Pai é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje. Eu quero declarar uma relação de amor, que essa verdade, que essa identidade de filha, que essa identidade de filho, ela possa queimar no seu coração. Eu entendi que eu tenho um pai. Eu entendi a minha identidade em Deus, a minha identidade de imagem e semelhança desse Criador, a minha identidade de filha de Deus. E quando nós entendemos e nós ativamos isso, a nossa vida é transformada. Houve uma transformação na minha vida, houve uma transformação na minha identidade. E é para isso que eu quero te chamar, para você viver essa verdade dentro de você. As redes sociais falam verdades a nosso respeito e a gente acredita nessas verdades. Mas quando nós temos a Bíblia, é para essa palavra que nós temos que olhar. Ela tem que ser a nossa base, a nossa referência, a nossa verdade. A verdade de Deus sobre a sua vida. Ela está revelada na palavra de Deus. E hoje Deus está te chamando de filha. Deus está te chamando de filho. Não acredite mais em outras vozes. Não se relacione mais com Deus como um pai carrasco, como um pai que abandona, como um pai que castiga, mas olha para esse Deus como um Deus de amor, como um pai de amor, como um pai que trabalha na sua vida, como um pai que tem aqui, ó, tudo para te oferecer. É isso que eu quero desejar para você essa semana. Você
Depois, se quiser ler essa história, ela é uma história cheia de revelações e verdades, mas que você se atente principalmente na parte B da história, do filho mais velho, e que você tenha um relacionamento de verdade com esse pai. Se até hoje você caminhou dentro da casa do pai, vivendo com o pai, mas numa relação de medo, uma relação de imposição, uma relação de julgo, eu quero te chamar para uma relação de amor. Quero te chamar para uma relação de entrega, para uma relação onde você não precisa ter medo, onde você pode pedir a festa, o sapato, o brinco, onde você pode pedir o cabelo, onde você pode pedir uma roupa, onde você pode pedir a conta de luz paga, onde você pode pedir o aluguel, onde você pode pedir o que comer para dentro da sua casa. Um pai que é provedor e que vai prover na sua vida. E à medida que você se entrega a esse Deus, eu falo, não é uma troca, não é uma barganha, mas à medida que você se entrega, à medida que o seu coração é um coração de adorador, à medida que o seu coração é um coração quebrantado, você começa a ver os milagres acontecendo na sua vida, os milagres, os mínimos milagres acontecendo na sua vida, e você vivendo o desfrute de tudo que Deus tem para você. Não permita mais uma relação distante com esse Deus. Não permita mais uma relação distante com esse Pai. A verdade que eu quero declarar sobre a sua vida: você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E nunca mais acredite em outra verdade, porque não há outra verdade. O que você ouvir são mentiras. Mas a verdade é que você é filho e que você é filha desse Deus poderoso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. Um beijo da Clau. Ele continua sendo Deus.